Agora, lei de execução penal da alteração. Vamos fazer daquele jeito. Questão é de parte para a letra de lei. Júri foi condenado à pena privativa de liberdade por sentença transitada e julgada. Durante o cumprimento de sua pena privativa de liberdade, cometeu o crime doloso, ocasionando a subversão da ordem, ficando sujeito ao regime disciplinar diferenciado. Sobre o regime disciplinar diferenciado previsto na Lei de Execução Penal, assinale a alternativa correta. O regime disciplinar diferenciado terá duração máxima de até 4 anos, sem prejuízo da repetição de sanção por nova falta grave da mesma espécie. Vale, me doloso. Então, Júlio tem direito à saída da cela por 2 horas semanais para apoio de sol, inclusive até 6 presos. Esse não é contato com presos do mesmo grupo criminoso. Sei não. Júlio terá direito a receber mensagem 3 vezes por semana, quando deve FCM, polícia penal. Júlio tem direito a entrevista. Júlio tem direito a entrevista e monitorada, exceto aquelas com suas defensões, trações equipadas para impedir contato físico e a passagem da visita, salvo expressão da operação judicial em contrário. Rapaz, vou ter certeza aqui, que é que eu tenho. Melhorzinho. É que ela, né? Deixa eu falar. Miranda é concurseiro, David pega o besouro, caralho, o cara tá estudando a própria características do regime disciplinar diferenciado. Duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição. Isso aqui é aí você gosta, isso aqui. Sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. Isolamento, preciso em cela individual, visita, limitada às pessoas, quinzenalmente sem contato físico. Caralho, uma edição 2 horas diárias, sem contrato com preso criminoso, correspondência fiscalizada, audiência, preferencialmente por videoconferência, garantindo a participação da pessoa no preso. Características do regime disciplinar diferenciado, duração máxima de até 2 anos. Cela individual, visita limitada às pessoas, quinzenalmente, sem contato físico, banho de sol 2 horas diárias, sem contato com preso. Vou responder fiscalidade aqui, velho. Para lembrar. É. Se você é concurseiro de um tela que não gosta de ter gestão, cuide no comentar. São mais até 2 anos, cela individual, visitas quinzenais das pessoas. Peça preso ter direito a sair da cela por 2 horas diárias. Grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com o preso no grupo criminoso. Fiscalização do conteúdo da correspondência. Deixa eu atualizar. Eu não posso responder mais não. Responder a primeira questão. A lei de execução penal dispõe que os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Sobre os estabelecimentos penais, assinale a alternativa incorreta. O preso, que ao tempo do fato era funcionário da Administração da Justiça Criminal, ficará independente separado. O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitária de julgado. Os estabelecimentos penais destinados às mulheres destinados às mulheres poderão, a critério da Associação Penitenciária, possuir agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências internas. O preso tiver sua integridade física, moral e psicológica ameaçada pela convivência com os demais presos, ficará segregado em um local próprio. Serão instaladas as salas de aula destinadas ao ensino básico e profissionalizante. O preso poderá ficar separado do condenado, sentença transitória. Deve ser. Finais na letra do texto possui agente sexo na segurança. Serviço de despendências internas.
Ah, essa aqui. Poderão. Acho que é deve ser deve, né? Mas, né? Cara, já tá certo. Falei? Erro mais do que acerto. O estabelecimento que trata esses dois estados tem que possuir exclusivamente agente de sexo feminino acima de suas dependências internas, ou seja, estabelecimento convencional, com formação deverá contar sua dependência com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva. Haverá instalação designada a estágio de estudantes universitários. Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão adotados adversários, desde que possam amamentar seus filhos. Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão adotados adversários, mas que possibilidade de seu filho poder aumentar no mínimo de até 6 meses de idade. O estabelecimento que trata deverão possuir exclusivamente deverão possuir exclusivamente agentes do sexo feminino na segurança dos suas dependências internas. Serão instaladas salas de aula destinadas a cursos de ensino básico e profissionalizante. Ensino básico e profissionalizante. Deverão e não poderão, tá? Polícia Penal de Janeiro, repreendido. Requisições baseadas vistas nas leis dos procedimentos internos de segurança da nação. A respeito da disciplina, como forma de colaboração com a ordem, a obediência às determinações das autoridades e seus agentes no desempenho do trabalho, a lei de execução penal estabelece que não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. É, é permitido o emprego de cela segura. São permitidas as ações coletivas, estão sujeitos à disciplina apenas os condenados a plena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Estão sujeitos à disciplina apenas os empregos professores. Não haverá falta nem sanção sem expressa e anterior previsão legal regulamentar. Você faz bem, porque sei não, estudei. Nunca citei, né? Da disciplina, subseção 1, disposições gerais. A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho. Parágrafo 1. Estão sujeitos à disciplina o condenado à pena privativa de liberdade ou restritivo de direito e o preso provisório. Não haverá falta de sanção disciplinar sem expressa anterior previsão legal ou regulamentar. As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. É vedado o emprego das séries escuras. É vedado o emprego, né? São vedadas sanções coletivas. Condenado ou denunciado no início da execução da pena da prisão será cientificado das normas disciplinares. O poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares. Na execução das penas restritivas de direito, o poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa a que estiver sujeito condenado. Parágrafo 1. Nas faltas graves, nas faltas graves, nas faltas graves, a autoridade apresentará ao juiz da execução para fim do artigo 118. Só por um erro. Voltando aqui. Tem que ficar revisando. Por elas e por elas.
É vedado o emprego das cidades seguras, são vedadas as ações coletivas. Assistência ao preso e à internada é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. De acordo com a Lei das Execuções Penais, assinala a alternativa correta a respeito da assistência jurídica. Não haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo defensor público. As unidades da Federação deverão ter serviço de assistência jurídica integral e gratuito pela Defensoria Pública, apenas dentro dos estabelecimentos penais. A assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recurso financeiro para constituir advogado. As unidades da Federação deverão ter serviço de assistência jurídica integral e gratuito pela Defensoria Pública, apenas fora dos estabelecimentos penais. A assistência jurídica tem por finalidade para o preso internado e preparado para o retorno à liberdade. A mulher cara é, velho. Tá bem correta. Está até correta. A assistência jurídica tem por finalidade para o preso internado e preparado para o retorno à liberdade, entendeu? Vai, velho. Isso aqui mesmo. Vai, velho. Não é. A assistência jurídica é destinada aos presos internados sem recurso financeiro para constituir advogado. A assistência social tem definições, né? A assistência social tem por finalidade para o preso internado e prepará-los para o retorno à liberdade. Que é isso daí, assistência social. Não para de ser. Artigo 6. As unidades da federação deverão ter serviço de assistência jurídica, integral e gratuito pela Defensoria Pública, dentro e fora dos estabelecimentos penais. Também. As unidades da federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material da Defensoria Pública, no exercício de suas funções, dentro e fora dos estabelecimentos penais. Em todos os estabelecimentos penais haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo defensor público, né? Tem que ter, né? Fora dos estabelecimentos penais serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus, sentenciados em liberdades, regressos e seus familiares, sem recurso financeiro para constituir advogado. Bom, mesmo. No caso assistencial, o conceito de assistência social, né? Que vai parar o preso, né? Que vai preparar para o retorno à liberdade, assistência social. Embora a assistência jurídica tenha a finalidade de garantir o direito do preso, a preparação para o retorno à liberdade envolve um conjunto mais de ações, como assistência social, psicológica e educacional, e não se limita à assistência jurídica. A Defensoria Pública deve prestar assistência tanto dentro dos fóruns estabelecimentais, ou seja, tanto dentro dos fóruns, ou seja, deve atuar no acompanhamento jurídico de presos dentro do presídio e também em processos fora deles. A assistência jurídica é destinada aos presos e a internados sem recurso financeiro para constituir advogado. Levando em consideração a lei de execuções penais, assinala a alternativa correta com relação ao trabalho do condenado. O trabalho do condenado, com dever social e financeiro, terá finalidade lucrativa e produtiva. Lucrativa, dever social e financeiro, terá finalidade lucrativa e produtiva. Por enquanto, fica correto. O trabalho do preso está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho, será? As tarefas executadas com prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Correto, né? O trabalho do preso será remunerado em medida prévia tabela, não podendo ser inferior ao salário mínimo fixado em âmbito nacional. O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender somente despesas pessoais e de assistência à família. É, bicho? Colar 30C, né? Trabalho com prestações que sejam comunidade não serão remuneradas. Olha, quer saber? Aí, trabalho do condenado, tem alguém já com o fundamento já. Remuneração do PCF, FIPA, ressarcir o Estado, indenização de vítima, pequenas despesas pessoais, assistência à família.
Peguei esse aqui. Remuneração, esse aqui não vai cair. IVA, né? Ressarcir o Estado, indenização às vítimas, pequenas despesas pessoais de assistência à família. Ressarcir o Estado, pequenas despesas pessoais, né? Assistência à família e indenização às vítimas. E, ó, o trabalho do condenado como dever social e condição de dignidade humana terá finalidade educativa e produtiva, né? O trabalho do preso não está sujeito aos regimes da consolidação da lei de trabalho. Não está. Isso é o que você está esperando. Artigo 5. As tarefas executadas com prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Correto. O trabalho do preso será remunerado previo término, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender indenização pelo crime, assistência à família, pequenas despesas pessoais, ressarcimento ao Estado de despesas realizadas com a comunicação do condenado. E bem, essa porra. Não. Foi duas questões atualizadas. O título 4 das leis de execução penal trata dos estabelecimentos penais. É quarta afirmada. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado submetido à medida de segurança ao preso provisório apenas. E o regresso. O preso provisório não ficará separado do condenado por sentença transitória julgada. Ficará a casa do albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto e da plena delimitação de fim de semana. Faz. Penitenciário destina-se ao condenado a pena de reclusão em regime fechado de semiaberto. Não só, né? É, pô. Fechado. Não é fechado de semiaberto. E da pena de limitação de fim de semana. Rapaz, isso aqui não tem certeza não. Meu cara todo. Terceiro. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado a submeter a medida de segurança ao preso provisório ou ao egresso. Tá lá, já. O preso provisório fica separado do condenado por sentença de transitória julgada. Olha. Não, a casa de albergado destina-se a cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação do fim de semana. A penitenciária destina-se ao condenado a pena de reclusão em regime fechado. Só em regime fechado, penitenciário. Só em regime fechado. Eu já botei aquilo ali. 33. Nunca tive problema. Não tem, né? 87. A penitenciária destina-se ao condenado a pena de reclusão em regime fechado. A casa albergada destina-se ao pena privativa de liberdade. Em regime aberto e pena de limitação de fim de semana. Você não sabe não. Ó, casa do albergado, casa do albergue. Cadeia pública profissional, estabelecimento penais para todos os condenados. Penitenciária, reclusão. Isso aqui é bom. Regime fechado. Penitenciária, só reclusão de fechado. Albergado, regime aberto, né? E para que limitação de fim de semana. Aí tem o estabelecimento para todos, né? Preso provisório, regresso, né? Preso. E tem outro, que é a cadeia pública, que é apenas os provisórios. Regime aberto e penalização do fim de semana. RDD, regime disciplinar diferenciado, cobrado pela IBFC. Só pode ter duas pessoas, quinzenalmente, né? Por 2 horas ele pode sair. O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios condenados, nacionais ou estrangeiros. Isso eu não sei. Após os primeiros 6 meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita poderá, após a prévio agendamento, ter contato telefônico e será gravado com uma pessoa da família 2 vezes por mês por 10 minutos. Também não sei. Existia um indício de que o preso exerce liderança em organização criminosa, na associação criminosa ou milícia privada, ou que tem atuação criminosa em dois ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado
será obrigatoriamente cumprido estabelecimento prisional federal. Ah, bem, sem nenhuma das duas não, velho. Mas como, ó, 1, 2 e 3, é bizu, viu? Falei isso, porra. Oxi, nem cobrou falta disciplinar. Cobrou. Das faltas disciplinares. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave quando ocorre na supervisão, subversão da ordem ou disciplinas internas, sujeitará o preso provisório ou condenado nacional estrangeiro sem prejuízo de sanção penal ao regime disciplinar diferenciado. E eu consegui esse cartel lá. Sujeitará o preso provisório, condenado, o nacional estrangeiro ao regime disciplinar diferenciado. O regime disciplinar também será aplicado aos presos provisórios, condenados, nacionais ou estrangeiros. Após o primeiro CB de regime disciplinar diferenciado, o preso que receber a multa de que trata o inciso 3 da pista poderá, após prévia agenda, ter contato telefônico que será gravado com uma pessoa da família 2 vezes por mês e por 10 minutos. Existindo disso que o preso se considera sua organização criminosa, ação criminosa, ou que atuação criminosa em dois ou mais estados de federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Isso mesmo. Aí tem a população marca até 2 anos, após 6 meses, ele poderá o quê? Após uma pessoa da família 2 vezes por semana e por 10 minutos. E telefone, tem contato telefônico. Regulamento de célula individual, com visita quinzenal de 12 pessoas por vez. Do preso a sair da cela por 2 horas para o banho de sol. Em grupo de até 4 presos que não será. Que não sempre. Desde que não haja contato com o preso mesmo por criminoso. Entrevista sempre monitorada, certa a do seu defensor. Por meio. Eu vou lá ler STJ. Com relação à seção da disciplina prevista na lei de execução penal, assinala a alternativa correta. Estão sujeitos à disciplina, o condenado, pena privativa de liberdade ou de direito, mas não o preso provisório. E é, o poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade será exercido pela autoridade judiciária da execução. O poder disciplinar, as faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Comete falta média, condenado a pena privativa de liberdade que provocar acidente de trabalho. Rapaz, não sei não. Botar letra C. Falei com essa porra. Preso provisório. Falei. Estou sujeito à disciplina, condenado a pena de liberdade restritiva de direito e o preso provisório. Informei. Poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade será exercida pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares. Comete falta grave, condenado a pena privativa de liberdade que provocar acidente de trabalho. Falta grave. Aí, ó. Será exercido pela autoridade administrativa. A execução da pena privativa de liberdade. Né? Poder disciplinar. Na execução da pena testífica de direito, o poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa que tiver sujeito o condenado. Conforme Provérbios 13 e 14. Por mais que a pessoa deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Né? Já tem aqui já. Autoridade administrativa. Executora não. A respeito da execução da pena. A alternativa incorreta. Vamos lembrar, incorreta. A assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida e liberdade na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado, pelo prazo de 2 anos, cujo prazo poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado por declaração do assistente social ou empenho na obtenção de emprego.
pelo prazo de 2 meses, rapaz, se não me engano é mais, não, esse prazo, o produto da remuneração pelo trabalho do preso deverá atender a indenização dos danos causados pelo crime, certo? Desde que determinado judicialmente e não reparado por outro meio. Assistência à família, às pequenas despesas pessoais e ao ressarcimento do Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado em proporção a ser fixada e ser previsto da destinação prevista na lei anterior. Rapaz, que está correto. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado, somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta ou entidade privada, desde que tomadas as cautelas contra a fuga em favor da disciplina. Considera-se regresso, para efeito desta lei, apenas o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano, a contar a saída do estabelecimento. Rapaz, não. Pagar isso aqui, 2 meses, muito pequeno. Tava correta. É, você atingiu muito comentário. Ah, eu não posso, velho. Você considera-se regresso para efeito desta lei apenas liberado definitivo pelo prazo de 1 ano, a contar a saída. Essa aqui está incorreta. Você, a assistência ao regresso será 2 meses, não? O prazo de 1 ano, a contar a saída do estabelecimento. O que você acha dessa lei aqui, essa questão aqui? Nada. Não, tem que ver. Vamos procurar aqui agora. Regresso. Ó, considera-se regresso para efeito desta lei o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar a saída do estabelecimento, né? E e o liberado condicional durante o período de prova. Mas, concorda por quê? Considera-se regresso para fixar apenas o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da... É não, né? O liberado... Mas o liberado condicional também. Perfeito. O liberado condicional durante o período de prova. Também considera-se regresso. Liberado definido pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. E o liberado condicional. Regresso. Perfeito. 10 questão. Chama.